Boa noite, pessoal. Tudo bem? A gente está começando mais uma live sobre filosofia. Nosso curso de introdução à filosofia, né? Que a gente combinou de ficar toda terça-feira trocando aqui uma ideia. E, e aí vamos combinar assim que vocês podem fazer perguntas, tá? Eu posso dar uma olhadinha nas perguntas no final da exposição, tá bom? Oi, Vinícius, boa noite. Então, vocês podem ficar à vontade para colocar alguma pergunta, aí eu tento responder no final, tá? Então, só para quem não assistiu a live passada, né? E para quem não sabe do que se trata, são aulas introdutórias sobre filosofia que a gente está apresentando a partir desse livro do Bergson, do Henri Bergson, que na verdade não é um livro dele, é uma coletânea de anotações de um aluno dele do liceu, né? Em suma, na aula passada, a gente falou um pouco sobre as formas de conhecimento, né? A gente falou sobre a percepção externa, a gente falou sobre a consciência, a gente falou sobre a razão, no sentido de questionar o valor objetivo do conhecimento, né? De mostrar para vocês que era possível questionar aquilo que nos é dado pelos sentidos, aquilo que nos é dado pela razão, aquilo que nos é dado pela consciência, né? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre uma dessas faculdades intelectivas ou dessas faculdades de pensar, que é a consciência. Então, a gente vai demorar algumas aulas assim nesse assunto, né, que é um pouco, apesar de ser introdutório, eu só estar apresentando de uma maneira introdutória, mesmo assim, é um pouco complexo a gente falar sobre consciência, né? Mas vamos lá. Primeiro, vamos fazer uma classificação, só para a gente entender melhor, para a gente se situar, né? Como é que a gente poderia, só a título assim de melhor entendimento, classificar as operações intelectuais, a forma como o nosso intelecto ele atua, né? Vamos pensar o seguinte: a inteligência, ela é a faculdade de conhecer. Existe o fato sensível e o fato intelectual. A gente sabe que aquilo que é da alçada do fato sensível, ele é um pouco mais fluido, ou seja, ele é eminentemente subjetivo, de modo que não há uma fixidez nessa questão do fato sensível. Por exemplo, se eu tenho um problema de vista, eu posso ver determinadas cores diferentes da forma como outra pessoa vê, se eu for daltônico, por exemplo. Então, os fatos sensíveis, eles não têm muita fixidez, digamos assim, pelo seu aspecto subjetivo, né? Os fatos intelectuais, eles já têm mais fixidez, a gente já viu isso, né? Na medida em que, se nem todos têm as mesmas ideias, nem todo mundo tem as mesmas ideias, mesmo assim, o mecanismo da inteligência, a forma, né, como a inteligência operacionaliza, né, as coisas, a maneira de nós ordenarmos as ideias, ela é mais ou menos a mesma em todos, né? Então, o trabalho da inteligência é múltiplo, né? Um número bastante grande de faculdades intelectuais são postas em movimento para que a inteligência atue, né? Então, só para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão, né, da atuação da inteligência, vamos pensar o seguinte: primeiro, a gente precisa juntar os materiais de conhecimento, os materiais com os quais nós construímos as nossas ideias, as nossas opiniões, né, os nossos raciocínios, a gente precisa juntar esse material. Então, esses materiais, eles nos são fornecidos por aquilo que nós podemos chamar de faculdades de aquisição ou faculdades intuitivas. Então, os sentidos, né, que nos informam sobre o mundo exterior, a consciência, que nos inicia no mundo interior, e a razão, que nos revela determinados princípios racionais, seriam essas faculdades de aquisição, ok? Uma vez que a gente adquire, né, esse conhecimento, acumula esses materiais, a gente precisa conservá-los
coordená-los e elaborá-los. Aí você tem as faculdades de elaboração ou as faculdades discursivas, que é a memória, a associação de ideias, a imaginação, a abstração, né? A generalização. Aí, quando você conserva, coordena e elabora, né, esse material de conhecimento, uma vez que eles são combinados entre si, eu preciso extrair deles uma certa verdade. Ou seja, eu preciso atribuir um juízo sobre aquele conhecimento. Daí as faculdades de julgar, né, ou raciocínio. Uma vez que eu conheço essa verdade, ou seja, que eu emito um juízo, um raciocínio acerca desse material, eu preciso transmiti-lo, né? Transmiti-lo para outras pessoas e até para mim mesmo, né? Para ter uma certa apreensão maior desse conhecimento. Para isso, eu preciso conservar. Daí eu tenho as faculdades, né, de expressão e a linguagem, que é uma outra forma de elaboração desse tipo de conhecimento. Então, resumindo, né, para ficar um pouco mais fácil da gente entender. As faculdades de aquisição ou faculdades intuitivas, né, isso é só uma classificação, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos onde eu estou situada, né? Então, as faculdades de aquisição são os sentidos, a consciência e a razão. As faculdades de elaboração ou discursivas, né, são a memória, a associação de ideia, a imaginação, a abstração e generalização. A faculdade de julgamento é o raciocínio e a faculdade de expressão, a linguagem. Então, pessoal, faculdade é uma potência, uma energia da alma, é uma capacidade de gerar ou de receber coisas. Então, o nosso espírito, aquilo que nós somos, né, essa potência que nós somos, ela tem determinadas faculdades, né? Então, a sensibilidade, a inteligência e a vontade são, respectivamente, as nossas potências de sentir, de pensar e de querer. Então, o que nós vamos estudar aqui, né, nessas próximas aulas, nesses próximos encontros? Nós vamos estudar a faculdade de pensar, alguns elementos dessa faculdade de pensar, num primeiro momento. Então, isso é só uma classificação geral, né, acerca dessas faculdades de conhecimento, mas a gente vai focar hoje na consciência, tá? A gente vai falar um pouco sobre consciência. O que é isso, né? É uma coisa que a gente tem uma dificuldade de aprender, né? Mas e faz parte do pensamento desse autor, na verdade é fundamental para o pensamento desse autor. Mas assim, a gente vai aos pouquinhos, né, conceituando, definindo, entendendo, até a gente se apropriar mais. Então, a consciência seria uma faculdade por meio da qual tomamos conhecimento de fatos psicológicos. Então, ó, conhecimento de fatos psicológicos. O que é um fato psicológico? É justamente um fato que se dá na nossa interioridade. E a consciência é essa faculdade que nós temos de ter acesso a isso que se dá nesse interior, né? Qual é a característica desses fatos psicológicos? Eles não se localizam no espaço, mas eles têm uma certa duração. Então, um fato psicológico, ou seja, esse fato interior que a minha consciência apreende, ele não é localizável no espaço, né? Mas ele ocupa uma certa duração, essa duração que é aquilo que se dá à minha própria consciência. Então, é a esse sentido interior que nos diz aquilo que nós experimentamos, que sentimos e que pensamos e que queremos, que nós chamamos de consciência. Então, o que é consciência? Consciência é uma faculdade de observação, mas não é uma faculdade de observação exterior, né? É uma faculdade de observação interior. Então, quando eu me dou conta daquilo que eu penso, quando eu me dou conta daquilo que eu sinto, né? Quando eu me dou conta daquilo que eu penso, né? Então, essa observação interna, ela é chamada de consciência. Aí se coloca, de antemão, uma questão muito relevante, né?
que coloca a filosofia numa fronteira aí com a psicologia e até com a psicanálise, né? Será que todo fato psicológico é consciente? Que pergunta é essa, né? Acabei de falar que um fato psicológico é aquilo que se dá numa duração interior, né? Não num espaço. É aquilo que se dá, digamos assim, dentro de nós. Mas você vê que esse dentro, né? Ele é uma metáfora espacial, porque na verdade, será que existe um local, né? Que seja esse espaço, né? Então, assim, por que eu tô jogando com isso? Porque existe uma escola, né, da psicologia que vocês já devem conhecer, né, que é a psicanálise. A psicanálise ela foi desenvolvida a partir do Freud, né, e o Freud postula a ideia de inconsciente. O Bergson, que é o autor que está na base do que a gente está conversando aqui, ele é um autor que ele é contemporâneo de Freud, assim, a psicanálise ela estava surgindo, estava no seu nascimento, digamos assim, mas o pensamento dele é como se fosse assim, tipo, ele entende a ideia do inconsciente, entre aspas, eu vou já explicar por que é entre aspas, mas ele se distancia muito da reflexão da psicanálise, que acaba, de certa forma, se alicerçando numa base materialista. O Bergson ele vai dar uma base diferente para essa especulação dele acerca desses movimentos interiores ou desses fatos psicológicos, né? Então, essa questão ela é relevante, então a gente já começa com ela, a gente já começa com essa pergunta: será que todo fato psicológico é consciente? Existem fatos psicológicos que escapam à consciência? Ou seja, existem fatos psicológicos inconscientes? Então, mais uma vez, pessoal, quando a gente fala assim, o inconsciente, hoje é muito fácil para a gente falar o inconsciente, mas isso pressupõe todo um desenvolvimento da psicologia, um desdobramento, né, da psicanálise, né, que é uma ramificação aí. Então, essa ideia de falar o inconsciente, né, com esse artigo, é uma coisa muito freudiana mesmo. Mas essa ideia de inconsciente, ou seja, de que existe algo que ultrapassa a consciência, já estava na observação de muitos filósofos, né? Inclusive, tem algum material que vocês podem depois achar que mostra que o próprio Freud ele teve influência das reflexões do Nietzsche, ele teve influência das reflexões do Schopenhauer, que eram filósofos que apontavam, né, para um aspecto mais vitalista e falavam muito desses fatos psicológicos que a nossa consciência, a nossa racionalidade não conseguia abarcar, né? Então, muitos filósofos afirmaram e ainda afirmam que existem fatos psicológicos inconscientes. Essa parece ter sido a opinião de Leibniz, embora seja difícil dizer se ele acreditava em fatos psicológicos totalmente inconscientes, ou se entende por inconsciência uma consciência muito fraca, vaga ou rudimentar. Para quem não conhece, o Leibniz ele é um filósofo moderno, assim, muito, muito interessante, assim, as reflexões dele, né? E já eu vou mostrar para vocês qual era o argumento dele para sustentar essa ideia de que existia algo como ideias inconscientes, né? Então, outros filósofos, além de Leibniz, que se aproximam dessa reflexão de pensar a ideia de um fato psicológico inconsciente, né? O Hartmann, Taine, não são filósofos conhecidos, porque naquele momento, é como eu disse, a psicologia ela ainda era uma psicologia muito racional, né? O Bergson ele vai quebrar muito isso dessa psicologia mais racionalista e a psicanálise vai quebrar de uma outra maneira. Mas vamos lá. Quais seriam os argumentos desses pensadores que atribuíram essa ideia de um fato psicológico inconsciente? Vamos pensar no Leibniz, né? Que é o que eu falei, que é um pensador moderno. O Leibniz ele vai
falar sobre as percepções inconscientes. O que seriam essas percepções inconscientes? Ora, quando nós ouvimos, por exemplo, o ruído do mar, né? O Leibniz vai dizer que esse ruído do mar, ele se compõe de uma infinidade de sons elementares produzidos por todas as gotículas que se entrechocam. Se nós temos consciência do ruído total, é porque cada um desses ruídos elementares causa uma impressão em nós, embora nós não tenhamos consciência dessas sensações elementares. Vocês entenderam que seriam essas percepções inconscientes? É como se a gente estivesse sendo sempre afetado, né? Mas a gente não coloca a nossa atenção sobre aquilo, né? E é como se aquilo fosse inconsciente. E aí o argumento do Leibniz seria isso, ora, se a gente ouve o ruído do mar, é porque de alguma forma a gente ouve, né, cada som elementar produzido por essas gotículas, né? Seria a argumentação dele. Depois a gente vai ver se essa argumentação se sustenta. Deixa eu só beber um gole d'água aqui. Uma outra argumentação acerca dessa existência, né, do inconsciente, eu não gosto de falar o inconsciente por causa do Freud, mas assim, de fatos psicológicos inconscientes, seria a questão da memória, a própria ideia de memória, né? Nesse momento, eu penso apenas naquilo que eu estou dizendo. No entanto, é óbvio que se o meu espírito fizer uma força para lembrar determinadas coisas, eu vou conseguir rememorar uma infinidade de imagens passadas, né? Uma infinidade de lembranças latentes. Então, de alguma forma, essas lembranças estão em mim, né? Em minha alma, visto que eu posso despertar algumas delas se eu quiser, se eu fizer um esforço. Mas eu não tenho consciência dessas lembranças, né? Então, essa questão da memória, a gente vai apresentar assim de uma maneira super rápida, en passant mesmo, por quê? Porque essa questão da memória ela é muito complicada. Tanto é complicada que o Bergson ele vai ter um livro chamado Matéria e Memória, que é um dos livros mais duros dele, assim, um livro muito difícil, mas que é genial, assim, que é muito, muito importante e que as pessoas ainda não descobriram, né? Mas que é um livro muito importante. E aí sim, lá no Matéria e Memória, ele vai esmiuçar bem direitinho. Mas a gente está falando agora do Bergson professor, do Bergson que estava dando aula para o liceu, para os jovens, né? Que, claro, vai aparecendo aqui e ali algumas nuances do pensamento dele como filósofo, mas eu estou reproduzindo aqui as aulas que ele deu de filosofia, e ele não deu aula do pensamento dele, né? Mas, enfim, tem essa questão da memória, né? Se a gente tem lembranças, se a gente não atualiza agora, mas existe algo que está em nós, né? Na nossa alma, né? Seja lá como for. Uma outra argumentação para essa questão do inconsciente seria as observações a partir do hipnotismo e do sonambulismo provocado. Naquela época se fazia muita experiência, né, nesse sentido. A gente sabe que o próprio Freud, né, ele teve um tempo que ele trabalhou muito com hipnose, né? E essa questão da hipnose, ela aponta para o inconsciente como uma espécie de fato, né? De algo que pode ser observado. Por exemplo, se você hipnotiza uma pessoa, aí você sugere, sei lá, uma coisa assim bem aleatória. Tipo, dia tal, hora tal, você vai abrir o guarda-chuva e vai bater 3 vezes com o guarda-chuva na parede. Aí você pega e deshipnotiza, né, a pessoa. Aí beleza, a pessoa não se lembra daquilo, aí vai viver a sua vida e tudo, aí quando for naquele dia, né, naquela hora, a pessoa vai lá, do nada, abre o guarda-chuva e bate 3 vezes na parede. E se você perguntar por que ela fez isso, ela vai arranjar uma justificativa, assim, o que mostra
que a nossa racionalidade, a nossa argumentação, muitas vezes, ela justifica, né, as nossas ações inconscientes. A gente vai buscar uma explicação qualquer para a gente ter aberto o guarda-chuva lá, mas na verdade foi um condicionamento, né? Então essa questão da hipnose, né, aponta para essa coisa estranha aí, né, que é o inconsciente. Mas vamos lá, será que é assim mesmo? O que é que a gente pode refletir acerca dessas três argumentações? Que três argumentações? Essas três argumentações que eu mostrei aqui para falar desse inconsciente, né? Primeiro aquela do Leibniz, que falou que para eu ouvir o ruído do mar, né, eu precisaria ouvir todos os entrechoques de cada gotícula do mar e tudo mais, né? Em relação a isso que no pensamento do Leibniz a gente chama de percepção inconsciente. Será mesmo que é possível sustentar que cada gotícula de água produz uma sensação na alma, mesmo uma sensação inconsciente? No mundo físico, de fato, cada um dos choques executados por cada uma das gotículas existe separadamente. Mas é falso que cada uma delas dê origem a uma sensação na alma, pois a sensação é produzida apenas pela totalidade desses choques compondo-se ou somando-se uns com os outros. O que é que a gente está contra-argumentando aqui a tese do Leibniz das percepções inconscientes? A gente está argumentando que no mundo físico, sim, cada gotícula existe separadamente, mas nem por isso cada gotícula provoca uma sensação em nós. O que provoca uma sensação em nós é justamente a totalidade dos entrechoques das gotículas, né? Então, é uma contra-argumentação aquilo que foi apresentado pelo Leibniz. Em relação à memória, né? Aquilo que eu falei da memória. Bom, vamos lá. Eu não tenho como esmiuçar essa parte, até por conta do que eu falei, sendo o Bergson um pensador que foi muito a fundo nessa questão da memória, isso aqui é só um pouquinho, né, do que a gente pode abordar. Então, de fato, é certo que podemos pensar continuamente em todas as lembranças, que não podemos pensar atualmente em todas as lembranças que estão em nossa memória. Mas talvez esteja errado dizer que elas estão em nossa memória. Vamos lá. Eu sei que isso vai parecer estranho. O que a gente está querendo dizer aqui é que quando a gente fala assim que as lembranças estão na memória, é como se a gente estivesse pensando a memória como algo espacial, como se fosse uma gaveta que a gente abre e coloca a lembrança dentro. E não é bem assim, sabe? Tipo, a memória ela não é algo material. Ela não é algo material. Isso aí é uma argumentação que o Bergson aprofunda no livro Matéria e Memória, né? Que talvez um dia eu apresente para vocês, mas que é bem mais complexo do que eu posso dizer agora. Mas, assim, uma coisa que é muito, muito, muito importante do pensamento do Bergson é que ele vai sempre esclarecer que o pensamento ele não se confunde com o cérebro. O pensamento ele não se confunde com o cérebro. Não é pelo fato de haver uma dependência da atualização da lembrança a partir do cérebro que aquela lembrança está localizada em algum lugar do cérebro, não é isso. É como se o cérebro ele fosse o veículo através do qual eu tenho a faculdade de recapitular, né, aquelas lembranças. Então, o que se dá é que a memória ela não pode se exercer sem um cérebro que registre as condições físicas passadas. O cérebro ele registra alguma coisa, mas não é a lembrança que ele registra, certo? Então, a cada lembrança corresponde no cérebro uma certa modificação no estado ou no agrupamento de células nervosas. É isso que resta das lembranças, e a ideia desperta em nós quando uma excitação qualquer transforma em fato psicológico, em fato de consciência, esse fato puramente fisiológico do cérebro.
Então, vamos lá. A gente nunca pode confundir um estado de consciência com um estado cerebral. Uma coisa é o estado fisiológico do cérebro, uma modificação do cérebro que pode fazer com que a gente, inclusive, perca a capacidade de rememorar determinadas coisas. Mas outra coisa é a nossa própria memória. Outra coisa é a nossa própria lembrança. Então, no pensamento do Bergson, isso sempre vai ficar muito claro, né? É um fato psicológico, né? Algo que tem a ver com a consciência, nunca pode ser esgotado no cérebro, muito embora o cérebro seja aquele instrumento através do qual você vai manifestar determinados estados de consciência. Isso é importante por quê? Porque o Bergson, ele é um filósofo que refuta o materialismo. E ele refuta o materialismo refutando aquilo que a gente chama de tese do paralelismo psicofisiológico. O que é isso? É aquela tese de base materialista que considera que a consciência ela é apenas um epifenômeno cerebral. O cérebro é a causa, a consciência é o efeito. Para o Bergson não é assim. A consciência a consciência é o real, o psicológico é aquilo que é mais fundamental. E aí você tem o cérebro como um instrumento através do qual essa consciência se manifesta, né? Eu tô dando aula aqui, eu sabia que ia acontecer isso, falando aqui de Bergson, memória, alguém tá falando de direita, esquerda, cargos políticos. Gente, vocês têm que aprender a separar, assim, terça-feira é dia de filosofia, tá? Eu sei que ontem eu escrevi um texto e tal, mas não é hora, eu fico perdidinha quando eu vejo essas mensagens. Você poderia ser um excelente nome em defesa da direita. Pessoal, eu vou dar uma live falando só sobre direita, tá? Eu estou estudando isso, tem aqui uma ruma de... Não tá nem aqui meus livros. Eu não vou ser a professora de direita, a ideóloga da direita, tá? Não é isso. O que eu vou tentar apresentar para vocês depois, num outro contexto, a tradição política que me é cara, que eu defendo, a tradição democrática, liberal e humanista, tá? Aí se eu conseguir apresentar para vocês o que significa isso, vocês vão entender que não se trata nem de um populismo de direita, nem de um populismo de esquerda, que isso tudo não tem nada a ver com o meu pensamento, que na verdade eu quero combater isso, mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para a filosofia. Desculpa, viu, pessoal, porque eu vi uma mensagem aí eu acabei respondendo. Bom, em relação aos supostos motivos inconscientes. Um motivo não pode ser inconsciente, pois é chamado de motivo aquilo em vista do qual a pessoa se determina cientemente. Aquela questão do sonambulismo que eu falei, né? Que a pessoa motivou inconscientemente a pessoa a fazer determinadas coisas, né? Alguém determinou durante o estado de sonambulismo no sujeito uma certa modificação cerebral de natureza ainda pouco conhecida, que num momento dado se traduzirá em um fato psicológico, que é a intenção de executar no momento dado uma certa ação determinada. Mas o que ele está querendo dizer aqui é que isso não pode ser chamado motivo, porque eu chamo motivo aquilo que eu tenho consciência, aquilo sobre o que eu tenho consciência, né? Então, o que ele está dizendo é que aquilo é uma resposta meio automática, né? A um processo de hipnose que foi feito de uma maneira que ainda não se compreende muito bem, ou pelo menos naquela época não se compreendia. Desse resumo todo... Oh, meu Deus, ainda estão perguntando sobre o Bolsonaro. Gente, vai dar certo. Disso tudo aqui, o que se pode admitir é que a consciência tem graus. Ou seja, nós temos determinados graus de consciência. A consciência tem determinados graus. Então, assim, o que é que o Bergson vai dizer? O Bergson ele não vai, tipo como Freud, postular a ideia de um inconsciente. Na verdade, o que ele vai postular é a ideia de graus de consciência. Nós temos graus de consciência, certo? Então, aquilo que a gente chama de inconsciente, né? Na verdade, é um grau um pouco mais reduzido de consciência. Ou seja,
Ao lado da consciência plena, distinta, há uma outra vaga, confusa, encoberta, por assim dizer, né? Por exemplo, quando nós ouvimos o silêncio, né? Vamos dizer, quando você está num lugar super tranquilo, né? E fica de noite, aí você ouve várias coisas que durante o dia você não ouvia, mas que de certa forma existia ali, né? Mas a sua atenção, ela não estava voltada sobre aquilo, né? Então, existe uma série de ruídos imperceptíveis que ouvimos durante o dia, mas que não prestamos atenção. Então, essa palavra atenção, ela é fundamental, né? Porque o que é a atenção? É quando a gente volta a nossa consciência sobre algo. Então, às vezes, você está pensando em uma outra coisa, ou seja, a sua atenção ela está em outra coisa, e aí está uma coisa passando aqui na sua frente, você vê, mas não vê, né? Tipo, a coisa passou, lhe afetou, mas você não traduz. Por quê? Porque a tua atenção ela está focada em uma outra coisa. Então, tem uma relação aí muito forte entre consciência e, eu não diria nem atenção, eu poderia dizer tensão. Existem graus de tensão da consciência, né? Então, por exemplo, para eu falar aqui para vocês, para eu apresentar uma aula, embora seja introdutória, simples de filosofia, eu preciso tensionar a minha inteligência em relação a isso. Eu não posso perder o foco e falar sobre direita, esquerda, Bolsonaro, não sei o que, não dá, né? Então, a questão da atenção, né? Então, nessa nossa perspectiva de que, na verdade, o que há são graus de consciência, seria uma contradição a gente falar em um fato psicológico que não tivesse relação com a consciência. Porque, por definição, um fato psicológico é um fato que está na nossa consciência. Só que alguns fatos psicológicos, eles estão num grau de consciência, num nível de consciência, numa tensão de consciência muito reduzido, né? Então, o que é que a gente pode supor é que existe uma infinidade de graus entre essa consciência mais confusa, né? Que a gente acabou de mencionar, negócio, os ruídos dispersos que a gente não presta atenção, e a consciência clara e distinta, que acompanha uma sensação bem mais nítida ou uma ideia bem definida. Assim, eu disse para vocês no começo da aula que o Bergson ia por aqui e o Freud ia por ali, né? Mas é claro que você pode fazer um trabalho, uma tese mostrando algumas questões, porque eles estão tratando de coisas que conversam, né? Por exemplo, você sabe que o Freud vai falar sobre questão de sonhos, né? E tudo mais. E tem vários tipos de sonhos, várias motivações do porquê do sonho e tudo mais. Mas vamos supor, você vai atravessar uma rua e, sei lá, quase que você é atropelado e você nem percebe, você volta e tudo. Tipo, você não prestou atenção naquele susto que você tomou, naquela emoção, você esquece durante o dia, mas aquilo fica gravado, né? Talvez você sonhe, né? Você sonhe com isso. Porque o Freud vai dizer que muitas vezes a gente sonha com aquilo que durante o dia nos afetou, mas que não teve o grau de atenção que despertasse a nossa consciência. Tipo, passou despercebido. Você viu alguém e não sei o quê, e tipo, aquilo te afetou, mas a tua consciência não jogou luz sobre aquilo, mas aquilo tá em ti. E aí tu traz isso pro sonho e faz um monte de fantasia em cima disso, né? Mas, enfim, essa questão da atenção, né, ela mostra muito isso que a gente está querendo falar, de graus de tensão, graus de tensão. Então, essa consciência completa, perfeita, né, ela é privilégio de poucos fatos psicológicos. Na verdade, a maioria dos nossos fatos psicológicos, eles são meio confusos, né? Mas a gente pode dizer que em toda consciência clara e distinta entram dois elementos. Que dois elementos são esses de uma consciência clara e distinta? Primeiro, o conhecimento do que ocorre em mim agora, nesse momento. E segundo, o conhecimento desse eu no qual ocorre algo. Vamos lá, muita calma nessa hora. Quando eu estou triste, quando eu sinto uma tristeza, por exemplo, eu tenho consciência desse sentimento, eu tenho consciência de que eu estou triste. Se eu não tivesse consciência de que eu estou triste, se eu não soubesse que eu estou triste,
eu não estaria experimentando nada, né? Beleza. Mas se a minha consciência é clara e distinta, algo mais vem juntar-se ao simples conhecimento que tomo do fato de estar triste. Eu não apenas experimento esse sentimento, mas ao mesmo tempo, o cara botou Bolsonaro 2022, ninguém merece. Mas ao mesmo tempo me dou conta de que eu é que sou o palco deles. Ou seja, numa consciência clara e distinta, eu experimento o sentimento e eu me dou conta de que eu sou o palco desse sentimento. Ou seja, é aquilo que os orientais chamam de eu observador, né? Tipo assim, existe esse eu que se afeta, né? Que tá triste, que tá alegre, né? Mas existe aquele eu que é o palco dessas emoções, e existe aquele eu que observa, que se dá conta de que esse eu, ele não se confunde com as suas próprias emoções, né? Então, em todo ato de consciência clara, entram dois elementos. Conforme essa percepção do eu, né, como dizem os alemães, né, o Ich, seja menos ou mais clara, a consciência será menos ou mais elevada. Então, quanto mais clara for essa minha noção do eu, separado dessas emoções que afetam esse eu, né, mais significa dizer que a minha consciência, ela tá mais elevada, assim, no sentido de estar mais tensionada, né, de ter uma maior clareza. De modo que nós podemos pressupor, né, isso aí é a hipótese do Bergson, de que há uma infinidade de graus na qualidade da consciência. Um ser que sempre fosse totalmente desperto, né, totalmente consciente de si, seria um ser perfeito, né, Deus. Desse ser perfeito até a escala inorgânica, você tem aí graus e mais graus e mais graus diferentes de consciência. Então, qual é a ideia aqui que a gente vai concluindo? Vocês podem até fazer perguntas. Eu vou já olhar se alguém fez pergunta. A ideia é que nós estamos falando sobre consciência. Eu falei para vocês que existe essa questão, né, acerca daquilo que seria inconsciente, que existe uma vertente da psicologia, que é a psicanálise, que trabalhou muito a fundo isso, mas que a proposta do Bergson é outra. Ele não se esgota numa perspectiva de uma psicologia meramente racionalista, né? Ele entende, né, que a nossa psique é algo extremamente profundo, mas ele vai entender essa profundidade da psique como uma profundidade de graus de consciência. É como se aquilo que na psicanálise se chama de inconsciente, aqui a gente chamasse de uma consciência mais baixa, menos tensionada, né? Mais relaxada, ou um grau inferior de consciência, tá certo? Então, seria mais ou menos isso, para a gente não se alongar muito, porque eu sei que poucas pessoas têm paciência com filosofia, tá? Eu sei que não é muito fácil, então eu não queria me alongar muito, vai ser sempre assim, aos pouquinhos, tá bom? Aí deixa eu ver se tem alguma pergunta que não seja sobre política. O eu observador é a consciência, né? Vamos lá. A gente pode dizer que o eu observador, ele é o grau elevado de consciência, sim. É justamente aquilo que eu estava dizendo. Deixa eu ler aqui uma passagem para vocês aqui, que é interessante. Disso que eu estou falando, de que quando há uma consciência clara e distinta, é como se houvesse dois elementos, né? Você percebe que há o eu que sente, né? E aquele que é o palco, né? A prova de que realmente há aí duas coisas diferentes é que elas nem sempre vêm juntas. Quando o animal sente um prazer, por exemplo, é duvidoso que faça distinção
entre ele mesmo e o que está sentindo. Entrega-se inteiramente a esse prazer e absorve-se nele. Acaso nós mesmos não passamos por estados análogos, não vivemos momentos, horas em que nos absorvemos inteiramente, por assim dizer, no que estamos sentindo? Perdemos-nos nisso, a ponto de esquecermos de nós mesmos. O estado de bestialização, de embrutecimento é algo desse tipo. Então nos assemelhamos ao animal, ao ser bruto. Mas o estado de consciência clara, distinta, é um estado em que a pessoa distingue a si mesma, separa, se abstrai-se, por assim dizer, do que está sentindo, ao mesmo tempo que sente, ao mesmo tempo que sabe que está sentindo. Então, eu acho que vocês conseguem ter uma noção muito bela disso nas poesias do Fernando Pessoa. Porque o Fernando Pessoa, ele trata muito disso. Ele fala muito, assim, das sensações dele, né? E da consciência que ele tem das sensações. E veja, a poesia, lá vou falar de poesia, né? Que eu adoro e tudo. A poesia é bem interessante porque o que é a poesia? É quando você sente, né? Você sente aquilo, aquilo é você, aquilo está lhe transtornando, você está sendo afetada, mas aí a tua consciência reage e tu consegue, através daquela reação, inclusive criar. É como se tu se apropria daquele sentimento. Eu falo isso assim porque eu escrevo poesia, assim, e o que eu escrevo é realmente o que eu sinto. Mas quando você consegue escrever a poesia, é como se você se distanciasse. Então, é um processo intelectual, né? É um processo intelectual e emocional. É como se fosse o eu se desgrudando de si mesmo. E é uma coisa que te dá muita potência. Porque, assim, poxa, nós somos seres, assim, movidos a emoções, movidos a paixões, né? Por exemplo, eu sou extremamente passional. Mas o que é que acontece? Você precisa fazer um movimento. Um movimento, eu não diria nem intelectual, mas espiritual, no sentido de você pairar acima daquilo. Então, assim, quando você se larga totalmente ao sentimento, à sensação, quando você esquece de si, é como se você abrisse mão de si mesmo. Então, assim, a questão da escravidão dos sentidos, né? A gente pode ir para dois horizontes, tanto na questão, assim, por exemplo, do prazer sexual, já que ele falou aqui de bestialização, né? Tem gente que é escravo dos seus instintos, que é escravo, né, das suas paixões mais baixas, né? Isso é um aspecto. Tem gente também, assim, que se perde muito facilmente quando se apaixona. E eu não falo nem em paixão vil, né? Não estou falando em paixão carnal. Eu estou falando naquele sentimento que você tem, assim, por uma pessoa e você se perde. No lugar de você se apropriar daquilo como um movimento maior, né? Você se debilita, porque você morre ali na emoção, né? É como se você dependesse totalmente daquela emoção, você não se distingue dela, você é só a emoção, você é só a sua paixão. E cadê você? Porque, na verdade, você é aquele ser que é o palco onde se dá toda essa loucura das paixões. Entende? E aí, quando você é capaz de ir para esse lugar, né, que foi perguntado aqui do eu observador, quando você é capaz de dar esse passo, você olha e diz, poxa, eu estou sofrendo e tudo, e tem gente que consegue criar, né, e tem gente que consegue mobilizar isso. Então, isso é muito importante, é importante em vários aspectos. Se você pensa, por exemplo, sei lá, na psicoterapia, você tem, vamos supor, você tem um luto, você está sofrendo por um luto. Você vai fazer a psicoterapia, você não vai trazer a pessoa que morreu de volta, você não vai ressuscitar a pessoa, mas você vai ressignificar aquele acontecimento. E tudo isso você é capaz de fazer. Então, assim, quando a gente se dá conta disso, a gente se dá conta de um poder muito grande e que a gente precisa ter, que é a questão do autodomínio. Então, assim, a filosofia, ela precisa também ser enxergada nessa grandeza de sabedoria de vida, né? De sabedoria de vida, da gente entender que a gente não pode se largar, que a gente não pode se entregar, que a gente tem um certo domínio, assim. Depois, quando eu estiver falando sobre os céticos, né, que eu falar com vocês sobre ceticismo, vou falar também um pouco sobre isso.
tem coisas que nos afetam, sofrimentos que nos fazem padecer, que só o fazem por conta da interpretação que nós damos a eles. Assim, a gente superdimensiona determinados sentimentos, a gente superdimensiona determinados acontecimentos. Então tem muito, não todos, mas tem muito sofrimento que um uso da racionalidade ou um uso da lucidez, né, ou uma certa força, né, uma certa vontade, né, de se conhecer, né, faz com que a gente supere com uma certa facilidade. Então, assim, a gente está falando de uma coisa que aparentemente é só epistemologia, é só teoria do conhecimento, mas que a gente também consegue trazer para a prática. Porque isso é muito importante. Se você for ver, assim, a literatura oriental fala muito isso. Tipo assim, você não é esse eu que sofre, né? Isso é ilusão. Você não é esse eu que está deprimido, né? Então, se você precisa descolar. É quando você consegue descolar, né? Você consegue adquirir uma compreensão e uma potência de agir, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Deus é observador constante, sempre presente. Interessante. Gostei disso aqui. Gostei. Uma vez eu vi uma palestra, né? Que falou sobre Deus de uma maneira que eu achei muito bonita, que eu até nunca tinha pensado, assim. Tipo assim, Deus é onipresente e Ele te conhece, né? Melhor do que você mesmo se conhece. E não é só por fora que Ele te conhece. Ele te conhece por dentro. Ou seja, aquilo que você nem tem acesso a si mesmo, Deus tem acesso. Então, assim, Ele sabe das tuas intenções, Ele sabe dos teus sofrimentos, Ele sabe de tudo. Ele não te conhece só pela exterioridade, Ele te conhece absolutamente, assim. E se preocupa com você individualmente como se você fosse a única pessoa do universo, né? É interessante. Opa, ia saindo aqui. Fiz a leitura do Mundo de Sofia, bacana. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. Exame de consciência tem a ver com hipnose? Não, outra coisa. Hipnose é outra história. Exame de consciência, assim, não sei o que você quer dizer com isso, mas. Alguém. Deixa eu tentar ver aqui. A reação imediata, como um reflexo automático, está em um nível de consciência equivalente ao da ação por hipnose? Pois é, deixa eu responder aqui essa pergunta do Paulo, né? Deixa eu ver se eu tiro isso da minha cara. Agora não sei mais como é que eu volto. Voltei. Ação e reação, né? Vou tentar responder só isso que eu acho que está acabando o tempo. Se a gente for pensar na natureza como um todo, a gente vai ver que na natureza existe uma determinação da própria lei de ação e reação, né? Lei de Newton, ação e reação e tudo mais. Quanto mais a gente vai crescendo na escala dos seres, assim, mais você tem um certo intervalo entre ação e reação, que significa um intervalo de indeterminação. Por exemplo, se você tem uma ameba, essa ameba ela vai fagocitar, ela vai se alimentar, ela já está se movimentando, né? Claro que é um estímulo, mas não é a mesma coisa de ação e reação no mundo físico, já há algo a mais. Onde há movimento, já há algo a mais, que para o Bergson vai ser um princípio de consciência, já que a gente entende que existem vários graus de consciência. Beleza, aí vamos crescendo na escala dos seres vivos até chegar nos seres humanos. Os seres humanos, eles são dotados de um cérebro. E o cérebro, o que é que ele possibilita? Ele possibilita um intervalo de reflexão em relação à resposta. Por exemplo, se você fosse dar uma resposta só medular, era uma resposta automática. Tipo, alguém bate aquele martelinho no teu joelho, né? Tu levanta o joelho assim. Automático. A gente tem muito automatismo. Mas a gente também tem esse espaço, esse alargamento. É aí que se insere justamente a consciência. É como se a consciência fosse esse espaço de indeterminação. Então, a reação imediata, ela sempre parece muito com automatismo, e ela sempre acaba nos colocando mais próximo do nosso aspecto animal, digamos assim. E aí, se a gente for especular mesmo, né, e crescer nessa questão da ação e reação, vamos pensar na questão
Ética, eu sei que eu tô assim, fazendo uma digressão enorme, mas vamos pensar na questão ética. Se alguém bate na tua face, se alguém te bate, qual é a tua reação imediata? É tu bater também. Alguém te dá um tabefe, tu vai dar um tabefe também. Ação e reação. A gente é assim. É pay buff. Beleza. Aí alguém veio e disse assim, tipo, se alguém bater na tua face, oferece a outra. Um negócio meio estranho, né? O que é que ele tá pedindo? Ele tá pedindo pra gente não ser animal, assim, pra gente se colocar acima da animalidade. Então, assim, a gente tem uma possibilidade de escolha. A gente não precisa responder imediatamente as coisas. A gente tem esse espaço. E esse espaço é onde a nossa consciência pode aflorar, inclusive a nossa vontade e a nossa vontade santa também. Eu sei que eu viajei, assim, mas só para dizer que isso tem a ver, porque se você pensa também nessa questão dos orientais, né? Essa questão da ação e reação, eles têm muito isso. Eles dão muito esse intervalo, né? Eles não respondem com esse imediatismo. Então eu acho que eu não respondi com clareza a tua pergunta, porque eu sei que eu divaguei demais, viu, Paulo? Mas é por aí, assim. Deixa eu ver se eu acho outra pergunta antes que acabe a live. Não tô conseguindo achar direito, não. É isso, pessoal. Eu não. Oh, peraí. Você não acha que essa tese choca com a teoria da evolução? E quando os homens sapiens não tinham essa cognição? Não choca nada com a teoria da evolução, ó. Deixa eu dizer. O Bergson ele tem um livro chamado A Evolução Criadora, tá? Depois procura A Evolução Criadora. Inclusive, ele ganhou o prêmio Nobel com esse livro, que é uma coisa estranhíssima, porque é um livro de filosofia, ele ganhou o Nobel de Literatura, né? Mas tudo bem. Nesse livro, o Bergson ele vai mostrar que, sim, existe a evolução, tem fatos aí, não tem como a gente negar a evolução, mas a questão é a interpretação que se dá à evolução. Então, normalmente, é como se a gente partisse assim em defesa de teses finalistas, ou seja, que dizem que há uma finalidade das coisas e tudo mais, ou numa tese mecanicista. E, na verdade, não é nada disso. A evolução ela é criadora, né? Então, assim, nós somos o ápice da evolução, sim. Porque nós somos aqueles seres nos quais há mais espaço de liberdade. Nós somos aqueles seres, assim, dentre os conhecidos, né? Dentre os pelo menos aqui na Terra, que tem aquele nível de consciência maior. E esse nível de consciência maior é justamente esse espaço maior de liberdade, né? Esse espaço que não se acaba com a determinação, com a causalidade. Então, assim, na verdade, isso é totalmente compatível com a teoria da evolução. Vi seus comentários com Zélia Duncan, outra coisa. Ditadura, repressão, outra coisa. Passando para deixar um beijão. Um beijo, Henrique. É isso. Pessoal, pois é isso. Muito obrigada por aparecerem, tá? Então, vamos lá, vamos combinar. Terça-feira é dia de filosofia, não é política, tá? Terça-feira a gente vai falar sobre consciência, sobre razão, sobre essas coisas. A gente vai fazer um curso de filosofia. Toda terça, às 8h30, eu tô falando sobre filosofia. Sobre política a gente fala depois. Inclusive, eu acho que amanhã eu falo, ou quinta-feira tem live sobre política, apareçam. Então, é esse o nosso combinado, viu? Beijão, obrigada pela presença, Deus abençoe.